Bom, gurizada, o que eu vou dizer? Os meus alunos no cursinho já devem estar com a cabeça explodindo por causa da bioquímica. E então, para relaxar, eu vou fazer alguns vídeos de algo bem mais simples que a biologia molecular. Bem mais simples até a hora de chegar à explicação de replicação do DNA e a formação daqueles fragmentos de Okazaki. Daí vamos ver o que é bom para tosse. Já vou deixar explicado já de cara que isso aqui é uma versão beta, piloto desses vídeos de biologia molecular, para a galera ter uma ideia de biologia molecular. Então, vamos tocar a ficha. A vida é foda mesmo, né? Essa parte de biologia molecular eu dividi em 4 capítulos, tá? O primeiro capítulo se chama DNA, estrutura e replicação, e eles têm esses tópicos aqui. A gente vai ver bases históricas do conhecimento atual, ou seja, como é que aquela galerinha dos laboratórios, que se chama de cientistas, descobriram o DNA e como eles descobriram que o DNA é a molécula responsável pela hereditariedade, tá? Dado esse histórico, que é fundamental também saber, a gente vai ver como é a estrutura do DNA, dupla hélice, nucleotídeo, aí por aí vai, aquele papo furado todo. Papo furado não, é trimação. Depois a gente vai passar a noções básicas de replicação do DNA. O DNA tem que se replicar lá na mitose e meiose. E vamos dar uma olhada em algumas diferenças na replicação do DNA em procariotos e depois em eucariotos, que tem algumas diferenças importantes. Isso cai no vestibular. Vocês têm que saber ver isso. Tá? Pois no capítulo 2, a gente vai ter genes e proteínas, que é a parte de código genético, transcrição de procariotos e eucariotos, que tem diferenças, tá? Um tal de processamento de RNA, que ando pedindo em prova de vestibular também, azar do goleiro, né? Os alunos estudam isso. E por fim, então, síntese proteica, que é a tradução. No capítulo 3, nós vamos ver algo bem tranquilo, bem, light, que é a tal de expressão gênica. Que é a regulação da expressão gênica, como os genes são expressos, são ligados ou desligados e como acontece isso. Daí a gente vai ver como acontece essa regulação gênica em procariotos ou procariontes, depois de forma que é bem tranquilo nos eucariontes, que é vários tipos de expressão gênica, que é epigenética, transcricional, pós-transcricional, traducional, pós-traducional, e como isso se liga ao câncer e à regulação gênica. É um capítulo que vai ser bem light também, bem simples de sobreviver isso aqui. E o capítulo 4 é a biotecnologia genômica, que a gente vai ver algumas técnicas de biotecnologia, que a nossa vida hoje em dia, a medicina já depende quase completamente de biotecnologia, tá? E vamos ver alguma coisinha de mapeamento genômico, sequenciamento de genomas completos, que é o que a galera faz na genômica aplicada, na vigilância genômica, por exemplo, o coronavírus. Existe uma vigilância genômica onde se aplica sequenciamento de genomas completos. Isso é bem importante a gente também ter ideias. E alguma coisa também de proteômica, que raios, que diabo que é isso? Um dia vocês vão saber quando terminar essa série de vídeos, tá? No vídeo de hoje, a gente vai ver só isso aqui, só. O capítulo 1, a gente, do plano, tá, de novo, isso aqui é a versão beta, tá bom? A gente vai no capítulo 1 e a gente vai ver a parte 1.1 e 1.2, tá? O problema é que é o seguinte, o capítulo 1 tem 100 slides que eu fiz. Eu disse que ia ser bem light, né? Então por isso que eu vou dar uma passada rápida nos conceitos aqui, não dá para ficar com muito detalhe, senão o vídeo vai ter 40 horas de duração. Então, para começar essa nossa jornada na biologia molecular, bem-vindos à Biomol, a biologia molecular de forma épica. E eu achei essa citação aqui do OpenStax, que é um site de biologia. Geralmente eu pego bastante coisa da estrutura das aulas desse site, que é bem legal, e altero conforme eu acho que é relevante, né? Então ele tem essa citação aqui, ó. As 3 letras DNA agora se tornaram sinônimo de resolução de crimes, teste de paternidade, identificação humana e testes genéticos. O DNA pode ser obtido do cabelo, sangue ou saliva.
O DNA de cada pessoa é único e é possível detectar diferenças entre indivíduos dentro de uma espécie com base nessas características únicas. Contudo, entretanto, todavia, o que acontece? Aquela definição ali, ela é super forense, né? Aplicada à medicina forense e por aí vai. Só que, bem além disso, a partir dos estudos do DNA, a gente consegue fazer rastreamento de genealogia, identificação de patógenos, a pesquisa arqueológica hoje em dia também é utilizado a biologia molecular, rastreamento de surtos de doenças, como eu comentei, da vigilância genômica, né? Os estudos de padrões de migração humana hoje em dia também tem fortes evidências a partir da análise do DNA das populações, diagnósticos, desenvolvimento de novas vacinas, terapia de câncer e também até predisposições a doenças, ou seja, biologia molecular hoje, a maior parte das pessoas talvez não sabe, está no cerne da nossa sociedade, tá? Continuando a nossa introdução, a gente tem cada célula humana, vamos começar a falar de conceitos básicos aqui, de informações básicas, né? A gente, talvez vocês saibam, eu espero que saibam, vamos lembrar, a gente tem 23 pares de cromossomo em cada célula nossa, né? Que dá 46 ao total, porque nós somos organismos diploides, tá? Metade é dada do pai e a outra metade é herdada da mãe, naquela historinha lá da conjugação sexual que papai e mamãe faz. Ambos dão um gameta, o óvulo e o espermatozoide, que tem 23 cromossomos cada um, somando dá 46. Né? Além do DNA, que é dos gametas, a gente tem, do núcleo, né, dos gametas, a gente tem o DNA mitocondrial. Né? Na biologia celular, a gente estuda que a mitocôndria tem seu próprio DNA, né? E esse é herdado apenas da mãe, porque o espermatozoide é muito pequeno, quando fecunda o óvulo, entra só o núcleo do espermatozoide, as mitocôndrias que estão lá dando energia para o flagelo se movimentar, não vai formar o zigoto. O DNA mitocondrial é sempre da mãe. Isso ajuda bastante na identificação de padrões de migração humana e até pesquisa arqueológica, entendeu? Tá? Sobre genes, né? Cada cromossomo nosso tem milhares de genes, né? E os genes que determinam genótipos e fenótipos, tá? E cada gene codifica uma proteína, que pode ser uma enzima, pode ser uma proteína estrutural, ou de sinalização, ou por aí vai. No ser humano, esse negócio é uma bagunça, porque assim, ó, são 3 bilhões de pares de base, quem não sabe o que é pares de base vai descobrir hoje. E a gente tem de 20 a 25 mil genes funcionais. Tá, mas os caras não sabem quantos genes a gente tem, né? Tem todo um aparato tecnológico. As coisas não são bem simples quando a gente for ver a regulação da expressão gênica e a edição de RNA, a gente vai ver que é difícil de ter um número exato de quantos genes a gente tem, tá bom? Então vamos para o nosso tópico 1, bases históricas do conhecimento. O que é esperado vocês lembrarem dessa parte, né? A gente vai ver o que é transformação de bactérias, talvez seria bom você saber isso para o vestibular, vai que cai, é uma coisa simples. Descrever os principais experimentos que ajudaram a identificar que o DNA é um material genético. Eu vou dar uma luz para vocês, né? E explicar o que é essa tal de regra de Chargaff, vai, que aparece em vestibular também. Mas talvez agora vamos mudar o seguinte, ó. A ideia sempre é, vamos estudar, tem que saber as coisas para o vestibular. Vamos deixar isso um pouco de lado, vamos fazer de conta que todo mundo é biólogo aqui, eu gosto de biologia, vamos entender o que é biologia molecular pelo conhecimento, né? Depois a gente vai utilizar esse conhecimento para as coisas práticas da vida, tipo concurso vestibular ou outro tipo de concurso aí. Então assim, ó, a primeira coisa que descobriram, o primeiro evento que aconteceu para se descobrir que o DNA é a molécula da hereditariedade foi esse cara aqui, o Frederick Griffith, tá? Que ele trabalhava com aqueles bacilos lá do Streptococcus da pneumonia. E o que esse cara fez? Né? Ele viu que tinha duas cepas, duas linhagens de Streptococcus, que ele chamava de S e de R. É porque é lisa e rugosa, não vem ao caso aqui.
Que vem o caso, a gente saber que a cepa S, a lisa, ela mata o hospedeiro, tá? A cepa R não mata o hospedeiro, não tem essa capacidade de matar o hospedeiro, né? Quem é o hospedeiro pode ser um mamífero, né? Esse cara utilizou ratos, tá? Que é um mamífero, um roedor, tá? Aqui tá um esqueminha, né? Se a gente tem a cepa S, que mata o hospedeiro, só que se a gente tacar ali um fogo e matar elas, tá? E a gente injetar em rato, o que acontece? Elas estão mortas, o rato sobrevive, tá? É o esperado. Já a cepa R, que esse mongolão aqui, que não faz nada, né? Não mata o vivo, não mata o hospedeiro, ele continua vivo, tá? O que isso tem de relevante? Tem de relevante que esse cara, não sei de onde é que tirou essa ideia aqui, ó. Ele inventou de daí misturar essa cepa S, que foi morta por aquecimento, que não mata o hospedeiro, tá? Esse aqui é o ponto 3, né? Que são 3 mortos aqui. Mais a cepa R, que não mata o hospedeiro, mongolão aqui, e injetou num rato. Qual é o esperado? Se esse cara aqui não mata, e esse cara morto aqui não tem capacidade de matar o hospedeiro, essa cepa R aqui é bobona, não faz nada para o hospedeiro, o que acontece? O hospedeiro, o rato vive? Ele morreu. RIP. O rato morreu, né? O que aconteceu? Daí, depois desse experimento aqui, que o cara não deu muita explicação para isso, mas ele instigou outros cientistas a tentar entender que raio está acontecendo, qual é a explicação desse negócio aqui. Era para os ratos sobreviverem. Então, o Avery, o MacLeod e o McCarty, eles ficaram interessados com esse experimento e começaram a isolar enzimas e ácidos nucleicos, tá? Já tinha evoluído um pouco mais a bioquímica, né? O DNA e o RNA. Daí o que esses caras fizeram? Eles fizeram uns testes bem cuidadosos, utilizando enzimas específicas que degradavam só um tipo de substrato, tá? Proteína, enfim, né? E as bactérias não se transformavam apenas quando a enzima de degradação era de DNA, ou seja, qual era a explicação desse negócio? A explicação é o seguinte, foi o que o Griffith imaginou. Essa cepa S aqui, apesar de morta, tem alguma molécula, tem alguma coisa aqui que transforma a cepa R em uma cepa S. Então isso se chama de transformação de bactérias, tá? Se isso cair no vestibular, isso é uma coisa bem clássica e bem importante. Então esses caras aqui, Avery, MacLeod e o McCarty, conseguiram então isolar fazendo teste e entenderam que o DNA, né, os ácidos nucleicos que transformavam as bactérias, e como é uma herança aqui, ó, essa característica, esse fenótipo de matar o hospedeiro foi transferido e transformou uma cepa R em uma cepa S. Eles definiram então que o ácido nucleico era a molécula da hereditariedade, bem inteligente, né? Após isso, a gente vai ter um outro experimento famoso sobre transformação de bactéria, que é a da Martha Chase e do Alfred Hershey, lá em 1950, antigamente, tá? O que esses caras fizeram? O experimento anterior, talvez podia ter dúvida, será que é o DNA mesmo que faz a transformação de bactéria? Eles arrumaram uma outra forma de provar que realmente é o DNA. Eles fizeram o seguinte, ó. Eles marcaram radioativamente um bacteriófago, um vírus que ataca bactéria, só que eles fizeram dois tipos de marcação radioativa diferente. Em uma, eles colocaram o fósforo 32, fósforo radioativo. Como a gente vai ver mais tarde, o DNA tem fósforo, tá bom? E no outro grupo do experimento, eles marcaram com enxofre 35. E enxofre tem em proteínas, ou seja, o fósforo só vai encontrar no DNA e o enxofre nas proteínas, que é o capsídeo do seu bacteriófago, tá bom? Daí eles deixaram o bacteriófago atacar uma bactéria, e depois que o bacteriófago ataca a bactéria, eles conseguiram identificar radioatividade apenas nas bactérias infectadas com o fósforo
com as bactérias infectadas com um fósforo radioativo. As bactérias que foram infectadas com bacteriófago com a parte proteica marcada, o que acontece? Não encontraram radioatividade, ou seja, o bacteriófago injeta apenas o DNA dele, ou RNA, se for um retrovírus, e a capa proteica não entra na bactéria e o DNA que dirige a produção das proteínas do vírus, tá bom? Isso aqui é mais uma prova que o DNA, o ácido nucleico, é a molécula da hereditariedade. Por fim, então, para falar da regra de Chargaff, esse cara aqui, o Erwin Chargaff, ele fez o quê? Ele não tinha o que fazer e foi examinar o conteúdo de DNA de várias espécies, tá? Não sei por que cargas d'água ele começou a medir a quantidade das bases nitrogenadas, que eu vou explicar tintim por tintim isso aqui, da adenina, timina, guanina e citosina. Ele viu que não eram iguais, não eram um quarto de cada uma. A gente tem 4 bases, tá? O esperado era que fosse um quarto de quantidade de cada base dessa. Tinha uma variação de espécie para espécie, mas não tinha uma variação entre os indivíduos da mesma espécie, tá? Só que, além disso, ele descobriu que a quantidade de adenina era sempre igual à quantidade de timina. E a quantidade da tal de citosina era sempre igual à quantidade de guanina, ou seja, A igual a T e o G igual a C. A gente está falando em quantidade, tá? Então, isso aqui é a tal da regra de Chargaff. É algo bem simples, né? A quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina. Por que a gente está falando da regra de Chargaff? Por que isso foi importante? Depois a gente vai ver o pareamento de bases ali na estrutura do DNA. Todo mundo espera-se que viu isso no ensino médio, mas foi isso aqui que ajudaram o Watson e Crick e a Franklin a propor a estrutura de dupla hélice do DNA, que a gente já vai ver também. De forma rápida, né? Essa aqui, versão beta, não tem ainda a árvore de habilidade. Então eu vou tentar matar essa estrutura do DNA nesse vídeo também, né? Vamos descrever como é que é a estrutura do DNA e ver semelhanças e diferenças entre o DNA eucariótico e procariótico, ok? Então, assim, ó, as proteínas são polímeros de aminoácidos, que um polímero é um juntamento de subunidades menores, tá? O DNA é um polímero de nucleotídeos, é a parte fundamental para formar uma molécula de DNA. E o nucleotídeo é dividido em 3 partes, tá? Um grupo fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Vou mostrar aqui. Aqui a gente tem o nucleotídeo com as suas 3 partes, tá? A gente tem uma pentose aqui, ok? A gente vai ter essa pentose de um lado ligada a uma base nitrogenada, que pode ser do tipo pirimidina ou do tipo purina, tá? Aqui vai estar citosina, timina, uracila, guanina e adenina. Então a gente tem essa parte aqui pode variar, essa parte da esquerda aqui ela não varia, ela vai ser sempre igual. A gente tem uma pentose, que é um açúcar, ok? E esse açúcar vai estar ligado a um grupo fosfato, tá? Pode ser um trifosfato, difosfato ou um monofosfato, dependendo da situação e da parte da replicação. Mas depois a gente vê isso. Então, algumas características que a gente tem que saber sobre os nucleotídeos, tá? O nucleotídeo se liga a um outro nucleotídeo, porque eu disse, o DNA é um polímero de nucleotídeos, é um nucleotídeo ligado a outro de forma linear, de forma bem simples, tá? Não é uma proteína que tem aquele monte de novelamento da estrutura secundária, terciária e quaternária, tá? E essa ligação entre um nucleotídeo e outro se chama de ligação fosfodiéster. Isso aqui é uma coisa que aparece também direto, tá? Uma outra característica bem importante, ó, é que purina e pirimidinas, elas são bases nitrogenadas e elas têm uma diferença. As purinas, ela tem um anel, eu vou mostrar depois com mais detalhe, e as pirimidinas têm um anel duplo. É por isso que acontece o paramento A, T, I, G e C. Uma purina tem que parear com uma pirimidina, porque uma tem 2 anéis na sua estrutura química e a outra tem um anel e não fecharia a dupla hélice se fosse 2 anéis, não tem espaço. Então, por isso que acontece esse pareamento.
E algo muito fundamental e importante de saber é a nomenclatura dos carbonos da pentose. Tá? A pentose é um açúcar com 4 carbonos, e esses carbonos são numerados de 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Tá? Isso que vai explicar algo também fundamental. É melhor ver isso com figuras. Tá? Aqui a gente está vendo a estrutura molecular de 2 pentoses que a gente encontra nos ácidos nucleicos. Né? No RNA a gente vai encontrar, no DNA a gente vai encontrar a desoxirribose, isso aqui é o nosso açúcar do DNA, e a ribose é o açúcar do nosso RNA. Essa aqui é a ribose, que tem esse grupo OH no carbono 2', tá? E a desoxirribose é desoxi, porque tem um oxigênio a menos nesse carbono aqui. Essa é a diferença básica entre DNA e RNA, o açúcar. Aqui a gente está vendo, nessa estrutura em anel da glicose, a gente tem o carbono número 1, ou 1', 2', onde está essa carbono 2', 3', 4', e 5'. Quais são os importantes aqui? O carbono 1' é aquele que se liga à base nitrogenada, que é uma ligação glicosídica. A gente tem o carbono 1' ligado com uma base nitrogenada, que pode ser uma pirimidina ou uma purina. O carbono 3 vai ser bem importante esse OH aqui, porque a partir do carbono 3, desse grupamento OH do carbono 3, que vai haver uma ligação fosfodiéster com o próximo nucleotídeo, tá? E o outro carbono, que é muito importante, é o 5º carbono do anel, tá? Que vai formar uma ligação fosfodiéster com o nucleotídeo, digamos, de cima, ok? O de baixo, o nucleotídeo de baixo se liga a partir do carbono 3', e o nucleotídeo que está acima a partir do carbono 5'. Isso é fundamental saber, isso aí não tem negociação. Decore, sei lá. Por que que é importante saber o carbono 3' e o carbono 5' por causa do sentido da vida? Qual que é o sentido da vida? Encontrar o amor da vida, ficar rico? Não. É a ligação fosfodiéster. Isso aqui é fundamental para a gente depois entender como é que é a replicação do DNA e a transcrição, que é a síntese de RNA mensageiro. Então, por que eu estou chamando de sentido da vida? Né? Eu acho que a forma mais fácil de lembrar, depois que a gente for ver a replicação, tem uma enzima que faz a replicação do DNA que se chama de DNA polimerase. A RNA polimerase é que sintetiza RNA. E a RNA polimerase, a gente vai ver com detalhes, aqui é só a primeira passada nisso aqui, ela precisa de uma extremidade OH livre para inserir um novo nucleotídeo. Aqui está o segredo da coisa. É por isso que eu disse que é importante aqui, ó. É a figura. Por isso que eu disse que era importante, ó. A RNA, a DNA e a RNA polimerase só vão incluir um novo nucleotídeo nessa cadeia linear de nucleotídeos, que é o DNA e o RNA, quando tem uma extremidade OH livre. Então, ela não consegue colocar o nucleotídeo acima, só consegue colocar, digamos, abaixo, tá? Por quê? Aqui vai ter um grupamento fosfato, como eu já tinha explicado aqui, ó, a gente tem a base nitrogenada, a nossa pentose, ligado no carbono 5 com um grupamento de fosfato. Depois a gente vai ver com mais detalhes que aqui está o grupamento fosfato, que está no carbono 5', e a DNA e a RNA polimerase só consegue inserir um novo nucleotídeo pegando o fosfato do próximo nucleotídeo, fazendo uma reação com esse grupo OH para formar a ligação fosfodiéster e assim em diante. É por isso que o sentido da transcrição e da tradução é no sentido de 5', 3', do carbono 5, e sempre vai inserindo no carbono 3, que tem o grupo OH, e assim por diante. Então, isso que é o sentido 5', 3'. Aos poucos a gente vai ver isso 200 vezes e entender e lembrar do 5' para 3', mas essa é a explicação mais básica, tá? Depois a gente vê mais complicado com mais detalhe, tá? Então a gente tem uma figura bem bacana aqui do decel, com as unidades fundamentais do nosso querido DNA.
aqui tem uma representação. Ó. Esse elemento aqui, ó, representa o açúcar, essa bolinha o fosfato, tá? E mais um retângulo aqui que é uma base nitrogenada, pode ser guanina, citosina, adenina e timina, tá? O fosfato, como eu já mostrei, está sempre na extremidade 5' ou seja, do carbono 5 da pentose, tá? E como o próximo vai ser uma ligação 3', então a gente diz que esse sentido dessa fita aqui é de 5' para 3'. Depois a gente vai ver com mais detalhes que o DNA é uma fita dupla e a outra fita ela é antiparalela, ela tem o sentido contrário, 5', 3', no caso aqui é para cima. Então é uma fita tem um sentido, 5', 3', e a outra 3', 5', ok? Então, para falar um pouquinho da dupla hélice que o Watson, o Crick e a Franklin descobriram lá nos anos 50, tá? E receberam um prêmio Nobel, e é uma das descobertas mais impactantes na história do ser humano no planeta, tá? Esses caras ganharam o Nobel da Fisiologia e Medicina. A Franklin não ganhou porque ela morreu antes de sair esse prêmio, e o Nobel não dá prêmio póstumo, mas essa mulher merecia, né? E por isso que geralmente se esquece de comentar, só fala nesses velhos safados aqui no Watson e Crick, todo mundo ganhou $1 milhão, né? E não tiveram que dividir com a Franklin, tá? Basicamente, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de difração de raio-x no DNA. Usaram uma técnica lá complicada de biofísica para bombardear o DNA com raio-x para fazer uma imagem, e a gente consegue ver aqui que tem duas cadeias. E então, no final das contas, eles descobriram que o DNA é uma fita dupla, tá? Uma dupla hélice, não é só uma fita dupla, ela se gira entre si formando uma hélice. E é o que a gente chama de dupla hélice. Algumas coisas da biologia são simples, tem um nome bem óbvio, né? Então o modelo do Watson e Crick, sempre falo Watson e Crick, só que eu coloco e Franklin também para ser justo, né? Na história da ciência é sempre os homens que ficam com a fama e esquecem as mulheres, né? Mas vamos fazer justiça aqui, tá? Então o modelo dos caras ficou o seguinte, ó, o DNA é uma estrutura de duas cadeias torcidas em hélice, tá? E eles também conseguiram definir que o paramento de bases é uma purina com uma pirimidina, que é aquela regra do Chargaff. Chargaff viu isso matematicamente, vendo a quantidade de bases nitrogenadas, e eles conseguiram enxergar a partir de uma foto. A foto era essa do raio-x, né? Então a gente tem essa regra de pareamento aqui. Aqui já entra um elemento que é interessante começar a saber e lembrar. No DNA tem o pareamento da citosina com a guanina. Eu botei dois pontos aqui para dizer que são 3 pontes de hidrogênio entre citosina e guanina. Cara, isso é fundamental também para entender lá tudo que acontece na replicação e transcrição do DNA, tá bom? E o pareamento da adenina com a timina tem 2 pontes de hidrogênio. Se acalmem que eu vou mostrar cada coisa ao seu tempo com figurinhas para todo mundo entender. Porque só olhar assim, nem eu ia entender, ninguém ia entender. Então aqui a gente tem, com mais detalhes, a nossa dupla hélice, que ela está planificada aqui. A gente tem o fosfato no 5' aqui, ligado com o 3' do próximo nucleotídeo. A outra fita é antiparalela, ela é paralela, mas com sentido inverso, e é aqui que funciona as coisas. Ó. A gente tem aqui, essa barra laranja é o nosso açúcar, está representado de forma resumida como essa barra. Tem a base nitrogenada, ligada ao carbono 1 da nossa pentose, tá? E por que tem esse pareamento de adenina e timina? Porque a citosina não entraria aqui, não formaria um pareamento que fosse ficar estabilizado. E a adenina e a timina, elas formam aqui, ó, entre esse nitrogênio e esse hidrogênio da timina, uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação química fraca, tá? E também tem aqui uma outra ponte de hidrogênio.
Já no caso do paramento da guanina com a citosina, a gente tem 3 pontes de hidrogênio. Isso aqui, vamos fazer spoiler por que é importante. Para quebrar uma ligação entre guanina e citosina, precisa de mais energia, tá? Porque são 3 pontes de hidrogênio. Então depois a gente vai começar a ver situações, por que vai ser uma porção do DNA rica em G e C, para ela não ser quebrada mais facilmente. Em algumas porções que se precisa abrir essa fita, vai ser porções ricas em adenina e timina, essa explicação química. Mas vamos para o passo. Um passo de cada vez. Aqui a gente tem uma outra figura, está falando exatamente da mesma coisa, tá? Aqui está uma representação com bolinhas com os átomos, a dupla hélice, e aqui uma representação um pouco mais rebuscada. Aqui está as bases nitrogenadas, que ficam no miolo dessa dupla hélice. Aqui estão os nossos açúcares e os fosfatos, que fazem uma ligação do fosfato 5', que é o 5º carbono aqui, com o grupo OH do carbono 3. O H saiu aqui, o hidrogênio, e formou essa ligação que se chama de fosfodiéster. Tá aqui, ligação fosfodiéster. Daí a gente tem que falar um pouquinho também de empacotamento de DNA nas células, né? Procariotos e eucariotos são super diferentes nesse sentido, porque os procariotos são bem mais simples. Os procariotos têm um DNA circular e pequeno, tá? Mais ou menos, na média, 4,6 milhões de pares de base. Pares de base é isso aqui. Tem 4 milhões dessas ligações aqui. 4 milhões de nucleotídeos, então, né? E se a gente esticar essa molécula, esticar essa molécula de DNA do nucleóide da bactéria, a gente vai ter 1,1 milímetros, tá? Se for esticado. Já os eucariotos já é bem mais complicado o negócio. Vamos pegar a nossa espécie, o Homo sapiens, né? Ao invés de ter 4 milhões de pares de base, nós temos 3 bilhões de pares de base, somando os nossos 46 cromossomos, tá? E se a gente esticar esses cromossomos todos, que é uma molécula de DNA, a gente vai ter uma molécula em cada célula de 1,80 m. Como é que uma molécula que esticada tem 1,80 m vai caber dentro de uma célula? Daí a gente tem esse tal de superenrolamento e a compactação, empacotamento do DNA. Nas bactérias ela tem um DNA bem menor, o DNA ele é sobregirado, ele se contorce ali, uma proteína que se chama de DNA girase. Já nos eucariontes a coisa é bem mais complicada. Tudo nos eucariontes é muito mais complicado. Essa é a regra. E eu não me lembro de alguma exceção, tá? Bom, a gente tem esses 3 termos aqui, que é bem importante a galerinha marota saber, que é cromossomo. Um cromossomo não passa de ser uma molécula de DNA extremamente compactada, tá bom? Daí a gente vai ter algo chamado de cromatina. O que é cromatina? É uma molécula de DNA que se associa a algumas proteínas que a gente chama de histonas e também proteínas não histonas. A gente tem aqui alguns exemplos, tá? Que ajudam a empacotar, a enovelar esse DNA. Então, só o DNA, por si só, a gente chama de DNA. O DNA, quando está associado a essas proteínas de empacotamento, a gente chama de cromatina, tá? E a gente vai ter algo chamado de nucleossomos, que são essas porções que o DNA se enrola nessas histonas, tá? Isso aqui é a base do empacotamento de DNA nas nossas células, nos eucariotos, não só nas nossas, tá? Aqui a gente tem uma representação do DNA enrolado nesse octâmero, na verdade são 8 histonas aqui por nucleossomo, tá? Aqui de forma simples, a fita vermelha é o DNA, esse disquinho aqui amarelo é a histona, e o DNA se dá várias voltinhas aqui, e essas histonas elas podem começar a se agrupar, empacotar mais ainda, tá? A razão química disso é que o DNA tem uma carga negativa por causa do grupo fosfato, ok? E essas proteínas histonas, tá? Elas são bem ricas em aminoácidos básicos, tá? Então, por isso que tem essa afinidade
de carga negativa e carga positiva. Depois vocês podem ler isso aqui, eu dou uma pausa no vídeo e ler que isso aqui é do The Cell e eu coloquei aqui para depois vocês verem, eu posso disponibilizar também esses slides para estudar, eu espero. Então assim, vendo o empacotamento dessas moléculas que dão 1,80 m em cada célula, a associação dos nucleossomos, então, eles formam uma estrutura mais enrolada, mais compactada de 30 nanômetros. 30 nanômetros é o diâmetro que tem esse enrolamento. E ele continua se novelando até uma estrutura de 700 nanômetros, bem mais com um diâmetro maior e mais empacotado também. E aqui a gente vê um resumo da compactação da cromatina. Então a gente tem aqui, ó, pequena região de dupla hélice do DNA, essa porçãozinha aqui, tá? E ele se enrola nas histonas, tá? Formando os nucleossomos. Os nucleossomos começam a se agregar, formando essa fibra aqui de 30 nanômetros e começam a se agregar a mais. Aqui a gente está vendo somente isso aqui, ó, essa voltinha aqui. Então o negócio vai se novelando mais ainda, formando essa estrutura aqui de 700 nanômetros, até chegar no ápice de empacotamento, 1400 nanômetros. É por isso que uma baita de uma molécula de DNA, ela fica super enrolada e cabe dentro de cada célula que a gente tem no corpo. A gente tem bilhões de células, tá? Aqui a gente tem uma baita de uma foto massa mostrando um cromossomo, uma cromátide e a outra cromátide. Isso aqui é uma foto real, isso aqui é vida real, minha gente. E a tal de eucromatina e heterocromatina. Na célula, quando ela está desempenhando sua função no corpo, tá? Aqui a gente tem uma eletromicrografia da célula, a gente consegue identificar um monte de estrutura aqui, complexo de Golgi, mitocôndria, aqui, retículo endoplasmático rugoso com seus ribossomos, um envelope nuclear com 2 camadas de membrana, tá? O nucleolo, essa parte mais central, redondinha aqui, e essas porções claras e escuras de DNA, porque dentro do núcleo tem DNA, tá? E o que acontece aqui? Essas partes escuras, elas ficam escuras porque o DNA está empacotado com histona. Então fica mais escuro. Essa parte mais clara, a gente chama de eucromatina, é onde o DNA está mais frouxo e os genes podem ser expressos pela RNA polimerase. A RNA polimerase não consegue alcançar os genes que estão empacotados aqui na heterocromatina, porque é uma coisa física. Se ele está muito empacotado, as enzimas que fazem a transcrição não conseguem chegar nos genes ali. Ou seja, nessa parte escura os genes estão desligados. A célula, determinada célula diferenciada, não precisa. Já nessa parte clara aqui da eucromatina, os genes estão soltos ali para fazer a transcrição, a expressão gênica. Acho muito legal esses troços.